Olá, gente! Hoje, nossa atividade de matemática é sobre o sistema de numeração egípcio, tá? Então, eu vou deixar um vídeo aqui para vocês assistirem e logo depois eu volto para explicar a atividade. Oi, eu sou o Renato, professor de matemática, e você está no Reducática. Neste vídeo, vamos conhecer o sistema egípcio de numeração. Mas primeiro, se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe para essa jornada matemática. O que sabemos da matemática egípcia vem de papiros que possuíam um caráter pedagógico, ou seja, tinham exercícios e soluções para preparar os mais jovens a resolverem problemas no futuro. Por volta de 3000 antes da Era Comum, antes mesmo da unificação do Egito sob regimes faraônicos, os egípcios conceberam um sistema hieroglífico, usando símbolos tirados da fauna e da flora do Nilo. Era um sistema que, após 9 repetições, o próximo número utilizava um símbolo diferente, por isso dizemos que se tratava de um sistema decimal. O modo de escrever e ler os números é bem simples. Os símbolos que representam quantidades maiores vêm escritos na frente dos menores. Se houver necessidade de ocupar mais de uma linha, começamos colocando os maiores na linha de cima. Veja mais alguns exemplos de números nesse sistema, como 253 e 1100. Além desse sistema, eles criaram outro, chamado de sistema hierático, que é mais simplificado, não precisando de uma repetição tão grande de símbolos. Mas ainda assim, números são ótimos para se gabar. Veja essas inscrições de uma clava. Nela, constam que foram resgatados 400 mil touros, 1.422.000 cabras e capturados 120 mil prisioneiros. Provavelmente são números fantasiosos, mas que ficaram mesmo assim registrados na história. Para mais vídeos assim, se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe para essa jornada matemática. Pronto, gente, agora que vocês já assistiram o vídeo do professor Renato explicando um pouco da origem do sistema de numeração egípcio, vocês vão abrir o livro de matemática de vocês na página 16 e tem aí uma atividade com o título Sistema de Numeração Egípcio. Tem um pequeno texto mostrando como os egípcios faziam para representar os números, tá? Então, eu vou ler o texto com vocês. Lembrando que a gente vai ver outros tipos de sistema de numeração também, mas hoje a gente vai ficar no egípcio, tá? Então, lembrando aqui, ó, sistema de numeração egípcio. Os egípcios usavam um risco para representar o número 1, 2 riscos para representar o número 2 e assim por diante até o 9. Então, de 1 a 9 só são riscos. Um risco para representar o 1, 2 riscos para representar o número 2, 3 riscos para representar o número 3, 4 riscos para representar o número 4, 5 riscos para representar o número 5, 6 riscos para representar o número 6, 7 riscos para representar o número 7, 8 riscos para representar o número 8 e 9 riscos para representar o número 9. Quando chega no 10, já muda, já não é mais risco, já vai parece um U de cabeça para baixo, né? E do mesmo jeito até o 90, e aumentando de 1 em 1 até chegar no 90, de 10 em 10, né? De 1 em um símbolo desse de 10, tá? E quando chegava em 100, usa esse símbolo que parece também uma interrogação ao contrário, tá certo? Então, tem alguns exemplos aqui de numerais escritos no sistema de numeração que a gente usa e no sistema de numeração que os egípcios usam para a gente exemplificar, tá bom? Então, olha aqui, ó. O 5 que a gente usa e do lado 5 riscos, que representam o 5 na numeração egípcia. Aqui, o 23, ó. 2 símbolos de 10, mais 3 riscos para representar 10, 23. 104, um símbolo representando 100 e mais 4 riscos representando 4. Para representar 232, tem 2 símbolos de 100, 3 símbolos de 10 e 2 riscos, tá certo? Aí tem assim, para os egípcios, a posição dos símbolos na representação dos números não tinha importância. Eles podiam escrever o número 135 de várias maneiras,
colocando primeiro o 100 na frente, né? O 100, depois os 3 símbolos de 10 e 5 riscos, ou os riscos misturados com os símbolos de 10 e o de 100, de todas as formas que botar, em qualquer sentido que colocar, ia sempre dar o mesmo número, porque o que importava era a quantidade desses símbolos, tá certo? Então, tem aí a questão 1, 2 e 3 para vocês tentarem responder. Na número 1, utilizando símbolos egípcios, para a gente contar quantos vasos tinha. Quantos vasos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vasos. Então, como é que aqui vocês vão representar o 12 com o sistema de numeração egípcio, com os símbolos do Egito, para representar os números? Na número 2, está misturado. Tem umas letras que já tá em algarismos que a gente usa hoje em dia, os números naturais, e tem umas que estão no sistema de numeração egípcio. Então, vocês vão transformar os que estão em números normais que a gente conhece, a gente vai botar em símbolos. E os que estão em símbolos, a gente vai colocar em algarismo, tá certo? Então, letra A, 137. Letra B, 207. Letra C, vou deixar vocês tentarem adivinhar, tá certo? Letra D, 723. Letra E tá em símbolo e letra F em símbolo também, para vocês tentarem fazer sozinhos. Olha aqui por cima, tá certo? Pega a diquinha aqui desses símbolos aqui e dá uma olhada para tentar responder essas questões. Na número 3 tem assim, complete usando símbolos egípcios. Então tem aí 3 símbolos de 10, mais uns risquinhos, mais um símbolo de 10 e outros risquinhos é igual a quanto? Quanto é que dá essa conta? É uma continha demais. Eu vou deixar para vocês tentarem somar também, tá bom? Quando a gente terminar essa atividade de matemática, que é muito fácil, a gente vai abrir o nosso livro de ciências na página 10, que tem falando um pouco sobre as cadeias alimentares, tá certo? E o que é, assim, uma cadeia alimentar? É como os seres vivos se alimentam, tá certo? Então, tem aqui uma foto de uma ave, tem a legenda embaixo da fotinha, deixa eu pegar minha setinha de novo. Tem a legenda aqui, ó. Tuiuiu se alimenta de peixe no Pantanal Mato-Grossense em 2015. Então, tem aqui, do que essa ave se alimenta? Nesse capítulo, vamos estudar hábitos alimentares, o que são cadeias alimentares e como representá-las por meio de esquemas. Então, tem algumas perguntas abaixo. Só um minuto. Tem algumas perguntas abaixo e elas, só para a gente levantar os nossos conhecimentos sobre o assunto. Você conhece o Pantanal? Faça uma lista dos animais que você acha que podem ser encontrados nesse ambiente, indicando do que se alimentam. Depois, como você imagina que os cientistas fazem para saber quais são os hábitos alimentares de um animal? E depois, no caderno, faça um ou mais esquemas para representar as relações alimentares entre os seguintes seres vivos: ser humano, frango, milho. Então, vamos lá. Primeira pergunta, se a gente conhece o Pantanal. Fazer uma lista dos animais que a gente acha que podem ser encontrados lá. Então, eu acho que podem ser encontrados vários tipos de aves, de jacarés, né? De peixes. Como você imagina que os cientistas fazem para saber quais são os hábitos alimentares de um animal lá? Então, eu acredito que os cientistas eles observem os animais através de imagens, de filmagens, né? E também de observação. Dependendo do animal, também faz através de observação. Mas eu acredito que principalmente através de filmagens. No caderno, faça um esquema. Aqui, ó, tem um exemplo de esquema que a gente pode fazer. No caso, o ser humano come o frango come milho, que a galinha ou um galo, né, come milho. E aí mas o ser humano também pode comer o milho, não só o frango come o milho, a gente também come o milho, a gente também come o frango come o milho, mas o frango não come um ser humano. Então, é pra gente começar a pensar na cadeia alimentar. Do que os animais se alimentam, do que a gente se alimenta, do que as plantas se alimentam. A gente vai pensando já sobre isso. Quando a gente sai da página 10 de ciências, a gente vem para a página 12, que tem assim, o que os animais comem. Então, tem aí um textinho. Vamos descobrir do que os seres vivos se alimentam. Você sabe que os diferentes seres vivos encontrados no Pantanal, o tuiuiu, o jacaré, o tamanduá-bandeira, a onça-pintada, a sucuri, o curibantá, comem.
Existem seres vivos que comem principalmente plantas e existem aqueles que se alimentam de outros animais. Alguns seres vivos, porém, podem ter uma dieta variada, incluindo vegetais e carne de animais. Leia a entrevista a seguir e fique sabendo como os biólogos fazem para observar os seres vivos e assim descobrir do que se alimentam. Então aqui tem uma entrevista com Patrícia Izar, que é uma bióloga. Vocês vão ler, tá? Eu não vou ler com vocês para o vídeo não ficar muito extenso, mas vocês vão ler essa entrevista para poder responder as questões da página seguinte, tá certo? Qualquer dúvida, volta no texto e lê novamente. Essas partes destacadas são as perguntas e embaixo as respostas dela, tá certo? Porque na página 13, vocês têm umas perguntas aí para responder com base no que a entrevistada, a bióloga, respondeu, tá? Então tem assim, número 1, ajude as crianças a terminar de explicar o que aprenderam com a entrevista da bióloga. Então assim, em uma observação direta, você vê, por exemplo, então vocês vão ver o que ela diz, o que a gente vê em uma observação direta, tá? Depois vocês vão ver o que significa habituação. E no quadradinho de baixo, desse último quadradinho aqui, vocês vão escrever uma observação indireta. O que é que a gente vê em uma observação indireta? Esses 3 tipos de observação tem falando na entrevista da página anterior com a bióloga, tá? O que é uma observação direta, o que significa habituação e o que é uma observação indireta. Quando for na correção, eu conto a vocês, tá certo? Mas por enquanto vocês vão tentar responder com base na leitura. Na 2, troque ideias com os colegas. O que chamou sua atenção no trabalho da cientista? Você gostaria de um dia fazer um trabalho parecido como o dessa pesquisadora? Então é pessoal, tá? Se alguém tem vontade de ser biólogo, de conhecer como os animais se alimentam e essas coisas, responde aí, conta tudo, tá? Escreve aí no caderno pra gente saber a sua opinião sobre essa 2. E na 3 tem assim, ajuda a terminar o esquema que começou a ser feito. Os macacos prego, o que é que eles podem comer? Então, vocês vão colocar 4 exemplos de coisas que o macaco prego pode comer, tá certo? Se ficar em dúvida, dá uma pesquisada, mas eu acredito que pela entrevista da bióloga, vocês vão conseguir responder, tá bom? Então, mais tarde eu venho com a correção. Um beijo e boa aula para vocês.